Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira. Olha, tem sido um prazer estar aqui com vocês toda semana em nossa rede de oração e intercessão. Tem sido bom demais. O Senhor tem se feito presente em nosso meio de uma forma muito especial, tá? Nós estamos estudando os Salmos, tá bom? Então, como é que a gente tem feito? Nós analisamos o Salmo primeiro e após nós temos o nosso momento de oração e intercessão. Então você já pode ir colocando o seu pedido de oração e intercessão, tá, nos comentários, para que nós possamos orar e continuar orando também durante a semana. É assim que funciona, tá bom? Além disso, aqui no canal você vai encontrar séries de teologia para que você possa compreender a Bíblia de forma adequada e também série sobre a história do cristianismo, a série é Depois de Cristo. Estamos analisando a história do cristianismo em ordem cronológica, então não perca a oportunidade de estudar gratuitamente aqui conosco, tá bom? Já aproveite então para se inscrever aqui no canal, verifique se você já é inscrito, se realmente está ativado as notificações e se sua inscrição permanece, porque infelizmente o que tem acontecido é que muita gente tem sido automaticamente desinscritas do canal pelo próprio YouTube. Esse absurdo tem acontecido, tá? Então verifique se você realmente está inscrito aqui no canal, tá bom? E ative todas as notificações no sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Isso certamente vai fazer muita diferença em sua vida, muita diferença em sua caminhada cristã. Hoje nós iremos analisar o Salmo 76 e depois iremos orar, como já falei. Note que coisa interessante. No Salmo anterior, o Salmo 75, que analisamos na semana passada, nós verificamos que a fé cantou as vitórias que viriam. E nesse salmo, a fé canta os triunfos já alcançados. Esse salmo é mais um cântico de Asaf, tá? Um cântico de guerra muito exultante, um canto de triunfo para o Rei dos Reis, o hino de uma nação teocrática ao seu regente divino. Esse é mais um salmo para o cantor-mor sobre Neginote. Ou seja, o regente do coral foi instruído a executar essa canção segundo a música dos instrumentos de corda. O mestre dos arpistas foi chamado por ser um instrumentista extremamente hábil e verdadeiramente a canção é digna dos mais melodiosos sons que as cordas possam produzir. Esse salmo começa assim: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Deus se revela, meus irmãos, por intermédio das obras da graça que faz. Ele se revela ao seu povo. É por isso que ele é conhecido em Judá e o seu nome é grande em Israel. No caso do Senhor, ser conhecido é ser honrado. Aqueles que conhecem o nome do Senhor se admiram de sua grandeza. Infelizmente, Judá e Israel estavam divididos politicamente nessa época. Contudo, os piedosos de ambas as nações estavam unidos em relação a Jeová, seu Deus. Estejam certos, meus irmãos, de que por mais que haja muita divisão na igreja visível do Senhor, com tantas denominações diferentes, os santos sempre são um em engrandecer ao Senhor. As trevas estão no mundo exterior, mas dentro do círculo dos favorecidos, Jeová se revela e é cultuado por todos que o veem. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. O palácio do Senhor de Israel estava no monte escolhido. É a glória da igreja que o Redentor habite nela pelo Espírito Santo. São vãos os ataques do inimigo, porque não estão atacando só a nós, mas ao próprio Senhor. O Emanuel, Deus conosco, mora entre o seu povo. Quem então nos fará mal? Não é verdade? Por mais que a desordem se instaure à nossa volta, meus irmãos, o nosso coração está em paz, pois somos a igreja do Senhor e Deus habita no meio de nós. E ainda mais que isso, Deus habita dentro de nós, pois somos santuário do Espírito Santo. E o Príncipe da Paz derrama sobre a sua igreja a paz que o mundo não conhece, a paz que não depende das circunstâncias, paz que perdura antes, durante e depois dos maiores problemas. Uma paz que só pode ser encontrada fora do homem, pois sua fonte está em Deus. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Selá. Deus enviou a palavra e quebrou as flechas dos inimigos antes que as atirasse. A ideia é sublime e destaca a facilidade, perfeição e rapidez da ação divina. O Senhor despedaçou toda a arma ofensiva e defensiva. Dardos mortais e armaduras protetoras não serviram para nada, pois Deus enviou a sua palavra de poder. Nos conflitos espirituais desta e de todas as épocas, o mesmo acontece.
Deus sempre age a favor do seu povo e sempre estende a mão para socorrer os que nele confiam. Então, meus irmãos, creiam em Deus. Lembre-se das palavras de Isaías 54, versículo 17. Toda arma preparada contra a igreja não prosperará, e toda língua que se revoltar contra ela em juízo será condenada. Glória a Deus! Esta é a herança e a justiça dos servos de Deus. Depois destas palavras, o salmista faz uma pausa na canção. É bom que possamos meditar naquilo que acabamos de ouvir, para que possamos dar ao Senhor a nossa adoração cheia de gratidão. O salmo continua: Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Deus é muito mais exaltado que todos os exércitos invasores que procuraram oprimir o povo, ainda que em termos de poder e grandeza fossem comparáveis às montanhas. A Assíria saqueara as nações até enriquecer-se com montes de espólio. Esse fato era falado entre os homens como glória, mas o salmista menospreza tal fama e declara que o Senhor é muito mais ilustre. Que são as honras de guerra, senão o alardeio de assassinato? Que é a fama dos conquistadores, senão o cheiro desagradável da carnificina? Mas o Senhor é glorioso em santidade e as suas obras terríveis são feitas com justiça pela defesa dos fracos e libertação dos escravizados. O mero poder pode ser glorioso, mas não é excelente. Quando vemos os atos poderosos do Senhor, vemos uma mistura perfeita das duas qualidades, glória e excelência. Deus seja louvado. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Impressionante como os homens maus que foram despojar acabaram sendo despojados. Os valentes estão com a rigidez da morte, pois o anjo da peste drenou-lhes o sangue vital e o próprio coração lhes foi tirado. Dormiram o seu sono. O último sono foi o sono da morte. Os braços ficaram paralisados. Eles não podiam levantar um dedo, pois o rigor da morte os endureceu. Que cena deve ter sido, meus irmãos, quando o exército de Senaqueribe, o rei do Império Neo-Assírio, foi totalmente destruído em uma noite. As mãos que estavam furiosas para acabar com Jerusalém não podiam sequer se erguer do chão, pois os mais valorosos guerreiros estavam tão fracos quanto os paralíticos à porta do templo. Sequer podiam abrir os olhos, pois um sono profundo selou-lhes a visão na escuridão perpétua. Deus, como tu és terrível, temível e invencível. É assim que tu lutas por nós e na hora do perigo derrotas os inimigos do Evangelho. Portanto, em ti confiaremos e não teremos medo. Aleluia! A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Basta uma palavra de Deus para que tudo seja feito, meus irmãos. Ele não desferiu um único golpe, pois a sua palavra, que é luz, é também espada afiada. O Deus de Jacó é o Deus do povo lutador, que como o seu patriarca, suplanta, supera e pelo poder de Deus, derrota o inimigo. Os israelitas sempre tiveram medo tremendo de cavalos fogosos e carros armados de gadalhas de foices. Por isso, o silêncio súbito do forte exército do inimigo constitui-se tema de especial alegria. Os cavalos estavam estirados ao chão e os carros imóveis, como se todo o acampamento estivesse dormindo. Assim, pode o Senhor enviar um sono judicial sobre os inimigos da igreja, como uma premonição da segunda morte. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Quem pode resistir à ira do Senhor? Ninguém. Nem Senaqueribe e nem Nisroque, o seu Deus, mas unicamente Jeová, que com repreensão silenciosa fizera definhar todo o exército do monarca. Os anjos caíram quando a rebelião provocou a justiça divina. Adão perdeu o lugar no paraíso pelo mesmo motivo, meus irmãos. Faraó e outros monarcas orgulhosos morreram pela reprimenda do Senhor. Nem na terra, nem no inferno há alguém que subsiste diante do terror da ira de Deus. Como são abençoados os que se abrigam na expiação de Jesus e por isso não tem motivo para ficarem com medo da justa ira do juiz de toda a terra. Amados do Senhor, prestem atenção. Temam a Deus sim, e vocês não terão nada a temer. Ter medo do homem é uma armadilha, mas temer a Deus é uma grande virtude, pois faz muito bem para a mente humana. Deus tem que ser temido de modo intenso, contínuo e único, não como um senhor de escravos,
mas como o Senhor da glória, o Senhor da igreja, aquele a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Seja toda a nossa adoração exclusivamente para Ele. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Selá. Todas as nações tremeram com a notícia e detiveram-se em temor humilhado. O repouso seguiu-se aos primeiros tumultos da guerra, quando o poder do opressor foi quebrado e Deus foi reverenciado por ter dado paz aos povos. Enquanto pode ajudar-se, o homem não ouve a voz do seu Senhor, mas Deus cuida para que ela seja ouvida. Ainda ouvimos os ecos desse juízo executado no Assírio arrogante, os quais ressoarão por todas as eras para o louvor da justiça divina. Quando Deus silencia, o povo fica agitado. Quando Deus se levanta, o povo fica imóvel como uma pedra. Deus tem um cuidado especial pelos pobres e menosprezados, meus irmãos. O seu primordial interesse é corrigir todas as injustiças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o que nos diz Mateus 5, versículo 5. Hoje os mansos pouco têm, mas o vingador é forte e com certeza os salvará. Aquele que salva o povo é o mesmo Deus que derrota os inimigos. Ele é tão onipotente para salvar quanto para destruir. Glória seja dada ao seu nome. O salmista mais uma vez faz uma pausa para que o povo possa contemplar e adorar ao Deus de Jacó. Façamos o mesmo. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu o restringirás. A cólera humana não somente será vencida, mas se tornará serva da glória de Deus. O homem que respira ameaças está tão somente tocando a trombeta da fama eterna do Senhor. Os ventos fustigantes muitas vezes dirigem o navio mais rapidamente para o porto. O diabo assopra o fogo e derrete o ferro, para então o Senhor lhe dar a forma de acordo com os propósitos que estabeleceu. Enraiveçam-se os homens e os demônios quanto quiserem, pois não podem fazer nada mais que servir aos propósitos divinos. A maldade foi amarrada e não pode se saltar, meus irmãos, estejam certos disso. Alguns estudiosos interpretam o texto assim: tu o cingirás, dando a entender que o Senhor se cinge da ira do homem como uma espada a ser usada para cumprir os desígnios divinos. Com certeza, os homens do mundo são muitas vezes uma espada na mão de Deus para fustigar os outros. O versículo claramente ensina que até o mal mais desenfreado está sob o controle do Senhor e que no fim será vencido para o louvor de Deus. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Fazer votos é algo que podemos fazer em memória de tais misericórdias e juízos, mas devemos cumprir os votos que fizermos, pois esse é um dever sagrado. Quem defrauda a Deus, ao seu próprio Deus, é realmente um infeliz. Deus cumpre as suas promessas, então que o seu povo não deixe de cumprir as suas. Deus é fiel e merece ter um povo fiel. Os presentes que Deus requer de nós são frutos de sua própria bondade para conosco. Portanto, aquele que merece ser louvado como nosso Deus merece, não deve ter mera homenagem verbal, mas tributo significativo, ofertas generosas. E a maior das ofertas que podemos oferecer a Deus é a nossa própria vida. Na verdade, a nossa eterna gratidão, adoração e obediência à sua palavra. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. A coragem, habilidade e vida dos príncipes estão nas mãos de Deus. Ele pode removê-los como um jardineiro corta a muda de uma planta. Ninguém é maior que as mãos divinas. Césares e Napoleões caem sob o seu poder como os galhos da árvore sob os golpes do machado do lenhador. Deus é tremendo para com os reis da terra. Estejam certos de que os reis que são terríveis para com as pessoas sofrerão nas mãos do Deus que será terrível para com eles. Eles perecerão diante do terror do braço santo, porque o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome, conforme Êxodo 15, versículo 3. Portanto, meus irmãos, alegrem-se perante ele. Todos os que adoram o Deus de Jacó, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Glória a Deus. Meus irmãos amados,
Aproveite agora para colocar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, o Senhor tem se dado a conhecer no meio da tua igreja. O Senhor é verdadeiro e salvificamente conhecido somente no seu Filho e por meio dele. O Senhor é, com efeito, obscura e vagamente conhecido nas suas obras como Deus de poder, na sua providência como Deus de autoridade, sabedoria e ordem, nas suas misericórdias comuns como Deus de generosidade e nos seus castigos e juízos como Deus de justiça. Mas em Jesus Cristo, revelado e pregado no Evangelho, o Senhor é conhecido com um conhecimento claro, consolável e salvador, como o Pai da graça e singular misericórdia e benignidade. O salmista disse que o Senhor é conhecido em Judá, que grande é o seu nome em Israel. Em Judá, na igreja, onde estão a sua palavra e ordenanças, onde Cristo é pregado e o mistério da salvação do homem é revelado, o Senhor é conhecido verdadeiramente sem erro, claramente sem obscuridade e salvificamente sem incertezas. Na igreja, o Senhor é conhecido como o Rei da corte, pela glória e beleza que o Senhor se manifesta, Senhor, como mestre da escola, pela sabedoria e conhecimento que ali dispensa, como morador na casa, pelas ordens santas que o Senhor ali determina e pelos benevolentes reino e domínio que ali instala e mantém na alma dos seus servos, e como noivo na casa em festa, pelas iguarias espirituais que o Senhor ali prepara, pela manifestação clara e aberta de si mesmo, e pelo amor e consolações que ali ministra aos seus amigos e convidados espirituais. Grandes são as tuas obras em nosso meio, que possamos aprender a enxergar a verdade como ela é. Toda a glória do mundo passará, mas a tua glória permanecerá para sempre. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Judá, Israel, Salém, Sião são retratos do que a tua igreja é. A tua igreja tem as misericórdias e bênçãos espirituais. A tua igreja é mais gloriosa do que todas as glórias que esse mundo possa ter. As nações têm torres formidáveis, mas nós somos o templo do Senhor. Elas têm cidades imponentes, mas nós temos a promessa da Jerusalém celestial, a cidade de Deus. Elas têm homens sábios, mas nós temos, além de homens sábios, os profetas. Elas têm deuses de ouro, prata e pedras preciosas, mas nós temos o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Elas têm leis humanas que são boas, mas nós temos as leis divinas que se sobressaem. Elas têm excelências temporais e nós temos excelências espirituais. Elas têm a glória do mundo, mas nós temos a glória do céu. Senhor, nós somos agraciados por Ti de uma forma muito especial. Não nos deixe então esquecer destas verdades. Nada nos deve abater ou desanimar ou nos fazer ter medo, pois nem principados, nem poderes, nem o inferno, nem a morte, nem qualquer outra coisa, senão unicamente Tu, Senhor, deves ser temido. Nem príncipes, nem exércitos, nem homens, nem anjos podem suportar a respiração da tua ira. E quem subsistirá à tua vista se te irares? A ira do Senhor é um fardo terrível, indizível, insuportável e intolerável. Quem subsistirá? Quem? Os anjos? Mas eles não passam de feixes ou raios de luz refratada, de modo que se o Senhor escondesse o rosto, eles deixariam de brilhar. Os homens? Claro que não, pois a sua glória e pompa, como as cores do arco-íris, desaparecem quando o Senhor expõe em ira o brilho da face santa. Os demônios? Ó Senhor, quando o Senhor ordena, eles são lançados do céu como raio. Os ímpios sofrerão um terrível julgamento por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. O Senhor se levantará contra eles e livrará todos os mansos da terra. Não é esse o dia em que o Salvador vem reinar conosco? O dia em que os resultados das coisas serão mais bem vistos? O dia em que todos os santos, como olhos ungidos, verão que todos os acontecimentos tendem à glória de Deus? O dia em que eles cantarão muito melhor que hoje? Maranata, vem, Senhor Jesus. Sabemos o que nos espera no Teu reino celestial, mas o Teu tempo não é o nosso tempo. E enquanto esperamos, muitas coisas terríveis, muitos problemas e dificuldades continuarão fazendo parte da nossa vida. Sabemos que as perseguições tendem a corrigir as falhas dos homens bons e a exercitar e ilustrar os seus méritos e virtudes.
Por elas, os homens bons tornam-se muito melhores e mais aprovados, ao mesmo tempo em que tendem a exercitar a nossa paciência, promover a nossa devoção, comprovar o nosso zelo e fortaleza cristã e mostrar para o mundo inteiro o amor que temos pela verdade e quanto estamos dispostos a sofrer pela tua honra, Senhor. Senhor Deus, o Senhor habitualmente tira o bem do mal. O Senhor muitas vezes usa os opositores à verdade para despertar os seus servos, a quem o Senhor vê que estão ficando mais vagarosos e descuidados que deveriam, permitindo que tais tentações os ataquem, para que a mente sonolenta seja estimulada a um maior amor e zelo pela verdade. Senhor, estamos certos de que apesar de todas as dificuldades que temos e teremos que enfrentar, o Senhor jamais nos abandona. Que essa certeza esteja sempre no mais íntimo de nossos corações. O Senhor caminha conosco, mesmo nos vales da sombra da morte, e quando saímos das tempestades, descobrimos que o sol da justiça continua brilhando e haverá de nos abençoar. Clamamos a Ti pelas Tuas misericórdias, ó Senhor. Nesse exato instante, muitos estão clamando por um verdadeiro mover do Teu Espírito Santo em direção às dificuldades mais diversas. O Senhor conhece cada uma de nossas demandas, cada um de nossos problemas. Clamamos a Ti porque sabemos que basta uma palavra Tua para que a nossa situação mude completamente. Que o Senhor venha acudir ao necessitado em nosso meio, que não haja ninguém carente de pão e os que estiverem passando necessidades possam ser acudidos agora mesmo. Ensina-nos a levar a Ti o pouco que temos, Senhor, e a nos colocar numa posição de total dependência de Ti, pois os nossos escassos recursos são suficientes para que o Senhor os transforme numa colheita abundante. Cremos nisso, Senhor, que sejamos um povo que não negocia com a verdade, mas se mantém firme diante das adversidades. Um povo que se coloca em posição de combate contra o adversário e que permanece pronto a obedecer ao Teu comando, pronto a continuar caminhando com alegria e esperança. Um povo que tem consciência de que o Senhor está preparando um lugar especial para cada um de nós. Um povo que não dorme nas camas aconchegantes preparadas pelo inferno, mas que persevera em trabalhar na Tua obra. Um povo que não negocia com os prazeres desse mundo, com os valores desse mundo, com as riquezas desse mundo, pois tudo isso conduz à morte eterna. Senhor Deus, que possamos sempre lembrar que, embora o inferno esteja em nosso encalço e a morte esteja nos perseguindo, nós estamos indo para o céu, para habitar em Tua presença para sempre. Oramos pela nossa nação também, Senhor, para que a despeito das injustiças humanas, daqueles que governam nossa nação, o Senhor continue sendo sempre a nossa justiça. Que a podridão dos maus venha à tona e que os injustos paguem pelos seus crimes. Clamamos a Ti por aqueles que estão exercendo um trabalho digno e que desejam fazer algo importante para o povo. Pai, capacita estes, os abençoe grandemente, Senhor, para que a nossa nação tenha dias melhores. Que assim seja, ó Senhor dos altos céus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Amados, continuem firmes no Senhor, pois Deus nunca falha. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e outros possam fazer o mesmo, tá bom? Durante a semana. E compartilhe essa oração, não deixe de compartilhar, tá? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo com a graça de Deus.